O luto é uma coisa que pode ser bem caótica, né? É um turbilhão de emoções e muitas vezes a gente se sente totalmente sem rumo. Mas e se existisse um tipo de roteiro? Uma estrutura pensada não para a gente suprimir a dor, mas para dar a ela um lugar, um propósito? Bom, hoje a gente vai explorar um conjunto de regras bem antigo que oferece exatamente isso. Pois é. Lá no século XII, um grande sábio chamado Rambam, que também é conhecido como Maimônides, ele fez uma coisa incrível. Ele organizou, codificou a antiga lei judaica num sistema bem claro. E nesse sistema, ele definiu 11 proibições bem específicas para uma pessoa que está de luto durante a primeira semana, um período que é conhecido como Shivá. Então, vamos dar uma olhada geral nessas 11 proibições. O mais interessante aqui é que essas regras não são aleatórias, sabe? Não são coisas jogadas ao acaso. Elas formam um sistema completo, pensado para guiar a pessoa enlutada nesse processo de dor. E como elas fazem isso? Alterando sistematicamente a relação da pessoa com três coisas: o próprio corpo, a rotina do dia a dia e a comunidade ao redor. Ok, então o primeiro ponto é sobre alterar a aparência externa para refletir o estado interior. O sistema todo começa por fora, pela aparência. O primeiro grupo dessas proibições foca exatamente nisso, em como a aparência de quem está de luto é alterada para combinar com o sentimento de tristeza. A ideia é que o que está dentro e o que está fora fiquem em harmonia, sabe? Para que seja visível tanto para a própria pessoa quanto para os outros. E aí vem a primeira pergunta: por que uma pessoa em luto é proibida de cortar o cabelo? Bom, a primeira regra é justamente essa, e olha que interessante, a proibição vale para todo o pelo do corpo, viu? Incluindo a barba. E a origem disso vem de um lugar bem curioso, de uma advertência que foi dada aos filhos de Arão, os sacerdotes, lá no livro de Levítico. O texto diz assim: não deixem que o cabelo da cabeça cresça sem aparar. Mas espera aí, isso não é o contrário? Calma, a lógica aqui é fascinante. Ao dizer para os sacerdotes uma situação muito específica, para eles não fazerem isso como sinal de luto, o texto está indicando, por implicação, que para todo mundo em situações normais de luto, a prática padrão é justamente essa: deixar o cabelo crescer. É uma regra que a gente entende pelo que não foi dito, digamos assim. Bom, depois do cabelo, a gente tem as proibições sobre se lavar e se ungir, ou seja, passar óleos e cremes. Essas duas coisas estão ligadas e as fontes para isso vêm de histórias bíblicas. E aqui a gente já começa a ver um detalhe muito humano, uma compaixão dentro da lei. A higiene básica, claro, é permitida. Lavar o rosto, as mãos, os pés com água fria, tudo bem. O que é proibido é se lavar por prazer, por conforto. Aquele banho quente para relaxar, sabe? Isso fica de fora. E para fechar essa parte da aparência, temos as regras sobre sapatos e roupas. Olha só, é proibido usar sapatos de couro. Por quê? Bom, essa regra vem de uma passagem do livro de Ezequiel, e a lógica é que couro, naquela época, era um material do conforto, do luxo. A mesma coisa vale para roupas. Roupas novas, branquinhas ou recém-passadas, nada disso. O ponto central aqui, mais uma vez, é se afastar do conforto e do enfeite, como um reflexo por fora da tristeza que está por dentro. Beleza, já vimos a parte da aparência. Agora o sistema avança para o outro nível: pausar a vida diária, suspender a normalidade. Além de mudar por fora, a estrutura agora suspende as rotinas e os prazeres da vida normal. O objetivo aqui é criar um espaço quase sagrado, dedicado só pro luto. É como se fosse um jeito de forçar uma pausa, sabe? Para evitar que a pessoa simplesmente se distraia com as coisas do dia a dia e acabe não vivendo aquele momento de dor que precisa ser vivido. Um exemplo disso é a proibição de relações sexuais. A intimidade física, nesse sentido, fica em pausa. Mas, de novo, olha a nuance incrível da lei. Embora o ato em si seja proibido, a pessoa em luto pode sim ficar a sós com o cônjuge. O foco é suspender o ato de prazer e não tirar de perto a presença e o apoio da pessoa amada, que no momento desses é mais do que essencial. Agora, uma regra que é particularmente interessante: o estudo da Torá, dos textos religiosos, é proibido. E a gente pode pensar, ué, mas isso não é uma coisa boa? Sim, e é exatamente por isso. O estudo é considerado uma fonte de alegria, de prazer intelectual e espiritual. A lei entende que essa alegria simplesmente não combina com o estado de luto profundo. Então, essa atividade, que normalmente é uma das maiores virtudes, é suspensa por um tempo. O foco tem que ser total no sentimento. Tá, e o trabalho? A pessoa em luto é proibida de todo e qualquer tipo de trabalho?
Essa questão nos leva para a proibição do trabalho, que é, de longe, a mais complexa de todas. E as exceções, o que pode e o que não pode, são muito, mas muito reveladoras. Elas mostram como essas leis antigas são inteligentes em equilibrar a necessidade psicológica de viver o luto com as necessidades práticas da vida, do dia a dia. A lei divide isso numa linha do tempo bem clara. Olha só. Primeiro, nos 3 primeiros dias, que são considerados o pico da dor, a proibição de trabalho é total. Para todo mundo, sem exceção, é para criar um espaço de luto total. Depois desses 3 dias, a lei fica mais flexível, mais pragmática. Se uma pessoa pobre precisa trabalhar para sobreviver, ela pode, desde que seja de forma discreta dentro de casa. E mais, se tem risco de uma perda financeira muito grande, a pessoa em luto pode contratar alguém para fazer o serviço no lugar dela. É uma lógica com muito pé no chão. E as distinções que a lei faz são super sofisticadas. A regra geral, o princípio por trás disso tudo é o seguinte: o trabalho é proibido se for feito publicamente e para o benefício direto de quem está de luto. Por exemplo, um diarista que a pessoa contratou, ele para. Mas se outras pessoas estão trabalhando para si mesmas na propriedade de quem está de luto, tipo um meeiro ou alguém que arrenda a terra, aí tudo bem, eles podem continuar. É uma diferença sutil, mas muito importante. E chegamos na última parte do sistema: mudar o espaço social, redefinir o mundo da pessoa enlutada. As regras agora alteram o ambiente físico e social mesmo. E isso aqui é fundamental, porque mostra que não é só sobre o que a pessoa sente ou faz sozinha, mas sobre envolver a comunidade inteira, sobre mudar o mundo ao redor para que ele reflita e valide aquele estado de luto. Um exemplo disso é um ritual visualmente muito poderoso: a proibição de sentar numa cama normal. A pessoa em luto deve virar todas as camas que tem, em todas as casas que tiver, e dormir sobre a cama virada. Imagina isso. É um ato que simboliza a quebra do conforto, um rebaixamento de si mesmo na dor. E não é só a cama do quarto, são todas as camas. É uma manifestação física constante da bagunça que a morte causa na vida normal. Até as interações sociais, os cumprimentos, são cuidadosamente planejados. Existe uma linha do tempo para isso. Nos primeiros 3 dias, a pessoa não responde a cumprimentos. Do 3º ao 7º dia, ela pode responder, mas não começa uma conversa. Depois de 7 dias, ela já pode iniciar um cumprimento. É uma reintegração lenta, gentil, na vida social da comunidade. É um jeito de dizer: a gente sabe que leva tempo, vamos voltar pouco a pouco. Então, para a gente fechar, uma estrutura para o luto, encontrando propósito no ritual. O que a gente vê quando junta tudo isso? É um sistema completo, holístico, da aparência de fora até o comportamento social, da higiene pessoal até o trabalho. Essas 11 regras tocam em cada pedacinho da vida. Elas criam uma experiência de luto que é total, imersiva. É isso, o ritual da forma à tristeza. E o ponto mais importante de todos é esse aqui. Essa estrutura toda não é sobre punição, não é uma restrição sem sentido. É sobre dar um papel claro, um conjunto de ações para fazer, num momento em que tudo parece sem forma, fora de controle. O ritual, no fim das contas, honra o luto. Ele dá ao luto uma estrutura, um formato, um caminho para ser seguido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito maior, né? Em qualquer cultura, qual é o papel de uma estrutura quando a gente precisa navegar pelo caos? Porque, no fundo, para além dessa tradição específica, essas regras apontam para uma necessidade que é de todo ser humano. Quando a gente se depara com a perda, com o caos, talvez a coisa mais humana, mais compassiva que uma cultura pode oferecer seja exatamente isso: um roteiro. Uma estrutura que nos segure, que nos dê a mão e nos guie até a gente conseguir ficar de pé de novo.